Irmãos e irmãs, boa noite. Paz seja convosco. Sejam bem-vindos aos 40 anos da Igreja do Evangelho Quadrangular em Barbacena. Comemoramos também 40 anos de vitória, 40 anos de um homem de Deus, totalmente envolvido e comprometido com a obra. Ele é tremendo. Ele está exaltado na terra, no céu. E Ele é o Criador de um exército, um grande exército. E você faz parte desse exército. Diga aleluia. Diga aleluia. Levantarei a minha casa deste lugar, e sobre ela edificarei o meu exército. Cante profeticamente, e as portas do inferno não prevalecerão. E sobre ela edificarei a minha igreja. Cante como se Deus estivesse cantando. Em Barbacena, a Igreja do Evangelho Quadrangular teve seu início na rua 7 de setembro, com a liderança do pastor Venceslau, em 1969. Daí por diante, passaram por nossa amada igreja vários pastores. Não há nada mais agradável do que ouvirmos o relato histórico diretamente dos valorosos membros que viveram essa história, que participaram do fato. Os irmãos Francisco e Mariana, com 40 anos de igreja, são estes valorosos membros que nos brindam com fatos que eles vivenciaram. Meu nome é Mariana. Meu nome é Francisco, sou membro da Igreja do Evangelho Quadrangular há 40 anos. A minha conversão, nessa época eu estava passando muita assim, tribulação, sabe? Passando muita tribulação. Quando eu vi falar que tinha esses missionários aí fazendo milagre, falar que estava fazendo milagre. Aí eu fui lá para ver esse milagre, né? Porque eu estava precisando de milagre, eu fui lá para ver esse milagre. Depois, quando eu fui lá, que eu recebi a palavra de Deus, eu vi que aquilo ali era só Deus mesmo que podia fazer o que Ele fez na minha vida hoje. As lutas que a gente nem sabia o que era. Aí eu ouvi falar nesse programa da rádio. Aí eu fui lá para ver o que era. Cheguei lá, deu certo para mim. Recebi a libertação de todo o mal que eu tinha, que eu estava passando. Se não fosse essa igreja, eu falava, acho que eu não existia mais, nunca, não existia mais nada. Graças a Deus, né? Então, os pastores me ajudou demais, da conta que Deus abençoe aonde estiver. As palavras dele até hoje, não saiu do meu coração, está aí até hoje. Então Deus tem um plano. Falei, esse aí, às vezes Deus mandou para poder arribar a igreja, sabe? Ia um passar, vinha um, ia embora, vinha outro, ia embora. Então veio aquilo, eu falei, vamos confiar em Deus, que Deus mandou. Nós sempre orando para que Deus mandar um pastor para ficar na igreja. Porque já teve época de não ter nenhum pastor na igreja. Nós ia lá, abria a igreja, orava e ia embora. Falei, né? Tinha vezes que ia eu, tu, a Maria e a Helena, né? Orava e vinha embora, porque não tinha ninguém lá. O Otávio, né? O Otávio, né? Então a gente pedia a Deus que mandasse. Eu sabia que a igreja não ia fechar não, porque a igreja era de Deus. Eu falei, fechar não vai fechar não. Porque o pastor Alice falou, vai fechar. Eu falei, não vai fechar porque é a igreja de Deus. A obra de Deus não fecha. Isso aqui não vai para frente, assim, não falou, nem falava. Eu falei, a obra de Deus não vai para frente. Então nós orávamos, pedíamos a Deus, chorávamos nos pés do Senhor Jesus, né, que aquela igreja mandasse um pastor. E Deus mandou, que esse que está aí. Mas esse tudo novinho, tudo, mas eu falei, Helena, acho que esse aí vai dar. Esse que está chegando na igreja agora, que fica firme com o Senhor Jesus, que fica firme com o Senhor Jesus, que nunca larga o Senhor Jesus, porque a igreja do Evangelho Quadrangular é uma bênção na vida de todos aqueles que frequentam. Chegamos no ano de 1994. Muitos pastores por aqui passaram. A igreja era pequena e os poucos irmãos que aqui estavam oravam pela vida de um pastor que assumisse definitivamente a obra. Um misterioso fato, que relataremos mais tarde, traz para Barbacena, vindos de Juiz de Fora, um jovem casal de pastores. Sei que os problemas vão surgir. Sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. A visão da fé
fé é certamente um dom do jovem pastor, pois somente pela fé poderia se ver a grande obra de hoje apenas no terreno do passado. Um programa de rádio às 5h30 da manhã e a unção pelo alto, feito através de um voo panorâmico, irritaram as forças demoníacas. Barbacena nunca mais seria conhecida como cemitério de pastores. O contra-ataque do inimigo era inevitável e veio de forma persistente e incisiva. O recibo não encontrado de uma multa de trânsito quase custou a liberdade do anjo da igreja. Como um duelo de bang-bang, o inimigo sem imaginação disse: essa cidade é pequena demais para nós dois. Essa cidade é pequena demais para nós dois. Muitos acham que a ferramenta única e exclusiva de um pastor é a Bíblia. Mas se pudéssemos retornar ao passado, antes de pregar no púlpito, veríamos um pastor com tijolos, marretas, enxadas, pá, picareta e vontade de vencer. Nada melhor que o tempo para mostrar a colheita dos frutos que plantamos no passado. São 13 obras abertas em Barbacena e região, quase uma obra por ano. Filhos na fé, formados e engajados como pastores, testemunhos de curas, milagres, prosperidade e recuperação de vidas. Esta é a atual Igreja do Evangelho Quadrangular, sob o ministério do pastor Johnson. Conhecemos o pastor, o homem público, o administrador. É gratificante conhecer um homem voltado totalmente para Deus. Tornemo-nos, pois, íntimos deste homem. Falaremos agora de sua vida, de seus 40 anos. O nascimento de uma criança quase foi impedido com o objetivo de evitar a propagação do Evangelho. Mas a mensagem de Mateus 11:28 chegou ao coração de uma mãe assustada. Um dia, o pastor falando na igreja, na televisão, convidando que quem estivesse passando por problema sério, família, filho doente, qualquer tipo assim de problema que tivesse na vida da gente, mas aí ele falava tudo que eu tinha, né? O doutor Ramos, o doutor Ramon já tinha desenganado o Johnson, e eu chorava muito por causa disso, porque ele falava que não tinha cura, que ela era uma escama que dava no corpinho dele e na sobrancelha e na cabeça. Eu dava banhozinho nele, tirava aquilo e amanhã tinha de novo. Então é por isso que a gente procurava outros lugares que não tinha Jesus na vida, né? É o problema de muitas pessoas. É por isso que hoje nós temos que andar pregando a palavra, porque tem muitas pessoas desse tipo, ou pior ainda, né?
que não conhece Jesus para ser liberto, igual o Johnson e a minha família foi. Então o Johnson foi curado, foi liberto. Então o Johnson, a vida dele foi muito difícil, o ministério dele, muito difícil, porque nós não tínhamos condições de ajudar ele, a gente ajudava naquilo que podia, né? Nós não tínhamos. E ele viajava, então ele ia para esses lugares, ele levantava cedinho e falava que ia pescar, e ficava o dia todo. Mas ele ia pescar, mas ele falava que tinha evangelizado. No entanto, abriu a igreja lá do Vitorino, nós estávamos na sede, na igreja de Pastor Mariano. Aí quando ele abriu lá, foi assim, ele ganhou um terreno, né? Que uma senhora lá deu para ele esse terreno e falou com ele que era para ele construir a igreja. Então ele construiu uma igreja lá. E primeiro era alugada, num beco lá, beco da Dona Geni. Essa igreja lá, foi a primeira que ele teve lá. Daí, desse tempo para cá, ele estudava e tudo, mas sempre assim, o Johnson sempre foi assim uma pessoa que a mente dele é de Deus, toda a vida. Ele trabalhou, nós abrimos uma padaria, com muito sacrifício. Ele trabalhava a noite toda, 2 horas da manhã ele pegava lá na padaria, e ele ficava até 4 horas da tarde. Mas 4 horas da tarde ele não ficava mais na padaria. Dali ele já saía, tomava banho e ia para a igreja. A gente ia levar ele. Então a gente sabia que a igreja era muito pequenininha, assim. Mas é ali que Deus queria ele, né? Então ele chegou e... Engraçado, onde o João chega, não é para idolatrar não, viu, irmãos? Eu falo porque eu sou mãe, eu sei. Deus é que faz a obra, mas aonde o João chega, a bênção chega junto. Amém? Porque eu tenho certeza disso, o João é um homem de Deus. Ele nunca desviou a palavra dele, nada. Daí quando veio o chamado dele, né? Que ia para Ilhéus, né? Bahia. Mas eu nunca acreditei. O Antônio já estava chorando porque não podia ir lá. E eu fui lá embaixo, o Antônio estava chorando. Agora nós vamos ficar sem ver o Johnson. O Johnson morava aqui. Porque nós não vamos poder ir na Bahia, muito longe. Aí eu falei, Antônio, mas o Johnson não vai. E coração de mãe é terra que ninguém vai, viu? Pode saber o coração da mãe de vocês, ninguém sabe nada. Se você tiver um ministério, honra ele mesmo, porque quando a pessoa honra o seu ministério, honra o chamado de Deus, Deus dá a bênção e dá a porção dobrada do Espírito. Qualquer coisa, não só o ministério. Qualquer coisa que a gente decidir de fazer na obra de Deus, Deus está aí para abençoar ricamente a vida da gente e o melhor, né? A vida espiritual. Eu tenho que agradecer, porque, igual eu falei, o João era abençoado já desde o ventre. Então, o que eu tenho que fazer? Somente agradecer a Deus, porque foram 40 anos bem vivido, né? Na presença de Deus, ele servindo ao Deus Todo-Poderoso, né? Ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus tem cuidado muito da vida dele. E, então, eu tenho que agradecer a Deus. Alô, Johnson. Mais uma vez, né? Chegou nos 40, faltando 27 anos para me apanhar. Sou muito orgulhoso de ter você como meu filho. Meus parabéns. Jesus possa te abençoar muito, muito, muito. E eu quero assistir seu aniversário até os 100 anos de idade. Que bênção nós estarmos aqui, né, meu bem? Nós queremos felicitar, né, o pastor Johnson, nosso genro, por esses anos de vida que o Senhor te concedeu, 40 anos, né? Entrou no ENTA, que Deus te abençoa. Nós sabemos que você tem passado muita luta, mas Deus tem dado muitas vitórias. Esse já é o princípio, tem muito mais ainda para Deus dar para você. Por isso nós estamos felizes hoje de poder felicitá-los, né? Mandar um abraço, um beijão, e que Deus continue abençoando você, a Cláudia, nossa filha, na qual nós louvamos por Deus ter colocado, né, um junto com o outro para fazer a obra de Deus.
Olá, João, parabéns, que Deus te abençoe, te dê muitas felicidades, continua sendo o bom marido que você é, que Deus te abençoe e dê muita virtude. A unção de Deus está sobre mim, me ungiu e posso profetizar. Enfermidades vão embora quando o ordeno sai na hora, porque a unção de Deus está sobre mim. Ao levantar as minhas mãos, o inimigo vem ao chão, porque estou debaixo da unção. A unção de Deus está sobre mim, me ungiu e agora posso ordenar. E as barreiras caem por terra, o mal não pode resistir, pois a unção de Deus está sobre mim. Posso saltar as muralhas, posso tomar Jericó, posso debaixo da unção gritar e a fortaleza se tornar em pó. Debaixo da unção posso ordenar, enfermidades vão ter que sair, todos os problemas e angústia Deus vai destruir. Toda barreira cai por terra, não vai resistir. Debaixo da unção posso abrir muitas prisões só com o meu louvor, posso tirar milhões do abismo em nome do Senhor. A unção de Deus está sobre mim, a unção de Deus está sobre mim, me ungiu e agora posso ordenar. E as barreiras caem por terra, o mal não pode resistir, pois a unção de Deus está sobre mim. Posso saltar as muralhas, posso tomar Jericó, posso debaixo da unção gritar e a fortaleza se tornar em pó. Debaixo da unção posso ordenar, enfermidades vão ter que sair, todos os problemas e angústia Deus vai destruir. Toda barreira cai por terra, não vai resistir. Debaixo da unção posso abrir muitas prisões só com o meu louvor, posso tirar milhões do abismo em nome do Senhor. A unção de Deus está sobre mim. Debaixo da unção posso ordenar, enfermidades vão ter que sair, todos os problemas e angústia Deus vai destruir. Toda barreira cai por terra, não vai resistir. Debaixo da unção posso abrir muitas prisões só com o meu louvor, posso tirar milhões do abismo em nome do Senhor. A unção de Deus está sobre mim, enfermidades vão embora, eu te ordeno, sai agora. A unção de Deus está sobre mim, ao levantar as minhas mãos, o inimigo vem ao chão. Eu ordeno, o inimigo sai na hora.
fomos buscar o recado de uma antiga ovelha, cujo pastor era um jovem determinado, que surgia na época. Meu nome é Arlesinda, estou aqui mandando um abraço para o pastor Johnson, nessa casa humilde aqui, que é aqui que saiu a igreja ali onde é que está o pastor Amarildo, que muitas vezes ele pregou aqui. A salinha aqui é pequena, mas ela enchia, que ficava gente do lado de fora. Aí a gente sentiu muito quando ele saiu, que a igreja foi para um salãozinho. A gente ficou muito triste, porque nós amamos ele muito. Um abraço para ele, que eu estou mandando um abraço para ele de coração. Ele e a mãe dele, quantas vezes pregaram aqui, nessa sala humildezinha aqui, até faltava luz, até com vela, ele não deixava de pregar a palavra do Senhor aqui. Muitas almas foram rendidas aos pés do Senhor, através dele. E muitas bênçãos, a gente recebeu muitas bênçãos através da pregação dele aqui. Até o meu filho mesmo também despertou a fé dele. Meu filho era pequeno, Kleber, ele deve lembrar dele, né? E a gente às vezes não fala muito nele também, a gente não esquece dele de jeito nenhum. Também uma professora de TQ resolve dar testemunho em favor de seu aluno exemplar, cumprimentando-o por suas obras, aniversário e ministério, já que notamos que tudo se mistura. Pastor Johnson, paz seja contigo, que Deus continue te abençoando abundantemente com toda sorte de bênçãos. Para mim é muito edificante, muito prazeroso estar te parabenizando neste dia. Eu conheço há muito tempo, o senhor foi meu aluno, um excelente aluno, fui sua professora de português aqui no Instituto Teológico Quadrangular de Juiz de Fora. O senhor se lembra, com certeza. E para mim é uma honra tê-lo tido como aluno. E desde já evidenciava a sua unção e o seu chamado. Que Deus continue te abençoando, abençoando a igreja, e que, conforme diz Provérbios, lá Provérbios 4:18 diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até tornar-se dia perfeito. E é isso que nós podemos ver na sua vida. Que Deus te abençoe, você, sua família e o seu ministério. Coincidentemente, encontramos um amigo que fez questão de mandar um abraço para o seu irmão em Cristo. Espontâneo ele. Johnson, meu amigo, Deus te abençoe, pastor. Estou mandando um abraço para você, felicidade, Deus te abençoe, renove sobre você todas as bênçãos possíveis, imaginárias no seu ministério e em toda a sua vida. Ficaríamos aqui a noite toda se fôssemos chamar todos que lhe querem bem. E mesmo assim, faltaria tempo para falar tudo. Por isso, resolvemos resumir com as palavras de quem um dia lhe disse: se você for bom, te seguirão e te ouvirão, até de pé. Nos 40 anos de vida da igreja de Barbacena, nós queremos desejar que você continue sendo esse pastor que sempre você foi, altruísta, um pastor honesto, sério, comprometido com a obra de Deus, com a família, e um pastor que deixa uma marca digna de ser imitada por tantos outros. A música acalma, embala e nos faz sonhar. Através dela, cantamos vitórias, louvamos a Deus e festejamos. Ouça o hino que tem colocado seu coração ativo e forte. Profetiza para a tua vida. Sim,
Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para toda promessa feita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Eu não morrerei, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir. Canta, pastor, comigo também, pega o microfone aí, meu irmão. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou, eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu. Quem ainda tem promessa, dê um prato de Junão. Solta a sua voz, sim, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra dita a mim. Deus é fiel, Deus é fiel. Sim, Deus é fiel para cumprir toda promessa feita a mim. Deus é eu não morrer da fome enquanto o Senhor não. Todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim, eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou pra mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele o meu coração. Pois é só dele, pois é só dele, somente dele o meu coração. Aplauda, Zé! Quem crê nessa promessa? Deixa eu contar rapidamente para você aqui, ó. Tivestes um sonho, onde janelas se tornavam em portas, e destas saíam pregadores com bíblias nas mãos. Não precisa esperar, eis aqui o teu sonho.